que calor, gente. Que calor. Que coisa, né? Sufocante que estava ontem à noite. Depois melhorou, porque o tempo mudou, né? E aí amenizou um pouco, mas até amenizar a coisa estava feia, né? Vamos orar então. Eu quero que vocês não se esqueçam que eu tenho falado, não que eu tenho falado, quero que vocês não se esqueçam, né, que eu sempre digo que as coisas estão assim e vão ficar extremamente piores, né? Então não se esqueçam disso. Não se iludam com essa gente que fica babando ovo aqui e ali, não é nada disso. As coisas estão, sim, terríveis, claro que estão, não vê quem não quer, né? Mas vão ficar piores em todos os aspectos, todos. No aspecto financeiro, vai ficar muito ruim, muito ruim. No aspecto de governabilidade, talvez cheguemos a um ponto em que os homens vão sentir que é impossível governar. No aspecto de maldade, violência, isso vai crescer muito em todos os aspectos. Do homem mentir, enganar, isso vai aumentar demais. Então não se esqueçam disso, não caiam em enganos e fiquem firmes em Jesus. Estou falando isso para dizer, olha, fica firme em Jesus, porque vai chegar o dia, que, se é que já não chegou, que as igrejas vão estar com suas portas abertas, escancaradas, as igrejas denominações. Mas lá você não vai ouvir a palavra de Deus. Livra-nos, Senhor. Destas coisas, se da tua vontade for. O Senhor é aquele que nos alimenta, que nos sustenta. O Senhor é aquele que derrama sobre nós a graça. O equilíbrio. Dá-nos, Senhor, o domínio próprio. Domínio próprio. Se a gente não consegue se dominar, nós vamos dominar o quê? Quem? Se nem a nós próprios nós conseguimos ter, se nem sobre nós mesmos a gente tem domínio. Continua, Senhor, falando conosco e mostrando para cada um de nós o único caminho, não há outro. E é no nome deste caminho que eu oro. Aliás, o cristianismo, bem no princípio, era chamado de o caminho. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir a Bíblia
Evangelho de João. Na verdade, o correto é chamar Evangelho segundo João. Evangelho conforme João. Não é conforme João entendeu, é conforme João escreveu, conforme ele foi inspirado a escrever. Tá? Capítulo 14, versículos 13 e 14. Eu vou ler com vocês, porque depois eu tenho aqui coisas do meu coração para vocês a respeito disso e de muitas outras coisas que a gente vai falando, né? Porque durante a nossa falação, o nosso bate-papo, a nossa explanação da palavra de Deus, as coisas vão surgindo. Então vamos lá, João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu sei que a maioria de nós presta atenção, mas no início da frase, né? Tudo quanto você pedir em meu nome, eu farei. Mas para entendimento, a gente precisa prestar atenção no final dessa frase. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muito bom isso, bacana. É bíblico, claro. Está correto, lógico. É assim? É, desde que a gente entenda o que está escrito, né? Senão, vira isso que está aí hoje. Mas não é disso que a gente... Nós vamos voltar aqui, eu vou explicar isso para vocês. Se é que vocês já não sabem. Eu creio que a maioria já sabe. Mas antes eu quero falar algumas coisas aqui. Não sei se vocês já ouviram esta palavra, ictus. Já ouviram? Eu não sei. Eu já ouvi algumas vezes. Ictus. Talvez, obviamente, com um sotaque muito mais bonito que esse, né? Isso aqui é sotaque horrível. Mas é uma palavra grega que quer dizer peixe. Ictus. E desta palavra, ictus, que se escreve, na verdade, escrevendo o grego usando o alfabeto da língua portuguesa, né? Tá? Porque também não é assim que se escreve. Mas, escrevendo no português para a gente poder ler, é ICHTYS. Isso quer dizer peixe. Ictus. E o peixe, no cristianismo antigo, quando era abertamente proibido de se pregar o Evangelho, o peixe foi um elemento muito usado entre os cristãos. Se eu fosse, graças ao bom e maravilhoso Deus, não sou o nosso presidente, eu diria entre os cristões, né? Porque o plural de cidadão para ele é, né? Bom, deixa para lá.
Mas o peixe aparece em muitos relatos bíblicos, né? Tanto no Velho, no Novo Testamento. Jesus fez milagres, né, com peixes, né? E quando os cristãos eram perseguidos por crerem em Cristo, por acreditarem na verdade, que só Cristo é a verdade. Porque hoje a gente é perseguido. Hoje, nós estamos, eu creio, no mesmo nível de perseguição que estavam os cristãos primitivos. O sujeito era preso, era jogado nas cadeias lá, sempre lembrando que nem todas as cadeias da época do nosso Senhor Jesus Cristo eram em prédios comuns. Muitas cadeias eram em buracos. Buraco mesmo, buraco. Jogava, abriam buracos lá e jogava os caras lá dentro. Entendeu? Esse, por exemplo, é um dos motivos de Jesus falar de visitar os presos. Porque havia e iria haver muitos cristãos presos. Por quê? Por proclamarem a verdade. E hoje a gente está no mesmo nível, mais ou menos, né? Eu creio que estamos iguais, assim. Hoje você não pode falar a verdade. Se você chegar para alguém e falar, olha, isso que você está cultuando não é Jesus. Isso que você está cultuando são demônios. Porque, olha, aqui na Bíblia, tá vendo? O sujeito pega o telefone dele, se ele estiver aqui na nossa região, né? Ele vai discar 190, vai falar, olha, aqui é fulano de tal, eu preciso de uma viatura aqui porque eu acabei de ser vilipendiado na minha fé. O que vai acontecer? Vem um policial, que pode até ou não ser cristão, temente ou não a Deus, e vai ter que deter você. Porque agora, se a gente não usar o termo correto, também a gente corre o risco de ser punido, porque não é prender, é deter. Se você der um tiro numa pessoa e matar a pessoa, né? E eu não posso te chamar de assassino, eu tenho que te chamar de suspeito. Meu Deus do céu. Estão massacrando a língua portuguesa, né? Usando o direito. O sujeito que mata é assassino, não é suspeito coisa nenhuma. Bom, enfim, aí vem lá o policial, cristão ou não, ele está lá para cumprir a lei, e a lei diz que você deve ser levado, ser apresentado perante a autoridade policial, que no caso é o delegado, e aí a pessoa vai falar, olha, ele falou mal, ele falou que não se pode, não sei o quê, que eu sigo demônios e tal, papapá. Vão abrir um processo contra você. Aí você vai ter que pagar advogado, né? Aí já, assim, logo na entrada já fica uns 3, 4 mil reais. Meu Deus, né? Então, nós estamos no mesmo nível. E você corre o risco de ser preso, um monte de coisa.
Então, os cristãos daquela época, que também sofriam esse tipo de coisa, eles usavam a figura do peixe, que é uma figura comum na Bíblia, né? Eu posso dizer que é uma figura bíblica, porque faz parte dos escritos da Bíblia. E eles passaram a usar a figura do peixe, que você já viu, né? Eu não sei, desenhar uma linha assim, né? Pronto, faz um negocinho assim, assim, ó, pim, pim, né? E fecha aqui a cabecinha, põe um zoinho do peixe lá. A figura do peixe como um sinal secreto para identificar perante os irmãos os cristãos. E aí, se isso estava, por exemplo, no chão, o sujeito queria ser identificado como cristão, no lugar que ele estava, ele fazia isso no chão. Aí vinha um outro que era cristão e fazia, por causa disso que às vezes você vê aquele peixe entrelaçado. Você já sabe disso, é claro. É um peixe estilizado, né? Então, a figura do peixe era uma referência para cristãos. E se você pegar o nome peixe, ictis, no grego, né? Você consegue escrever Jesus, Christos, Ios, Teu Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você, com o nome peixe no grego, você escreve isso, usando a primeira letra I, C, H, T, Y, S. E aí eu já corro aqui, depois dessa explicaçãozinha, eu já corro aqui na Bíblia, aonde a gente leu. João 14, 13 e 14, né? Uma passagem vilipendiada pelas denominações pentecostais. Por que vilipendiada? Porque eles usam tudo errado isso daqui. Porque a maioria não lê a Bíblia mesmo. Quando lê aquela Bíblia pentecostal, quer dizer, já mudou, né? A Bíblia tem a Bíblia católica, a Bíblia cristã, que não é a Bíblia católica, a Bíblia pentecostal, que também não é a Bíblia cristã. Olha só onde a gente está. Então eu quero explicar aqui para vocês, vez por todas, esta passagem e depois continuar aqui falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Porque hoje o que menos importa é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As pessoas recorrem a Jesus para resolver os seus problemas do dia a dia. E eu quero dizer para você assim, em bom som, que isso é falso, que isto não é bíblico, que Jesus não morreu na cruz do Calvário para você pagar as dívidas que você fez, nem para você arrumar emprego. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nesse intervalo após a ressurreição,
ele conversou com pessoas, continuou proclamando a verdade, e depois ele subiu aos céus. E ele vai voltar. Sem contato com a terra, essa é a nossa grande esperança, para arrebatar a igreja. Se estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos o mesmo corpo que Jesus tem, que Jesus andou aqui na terra neste período logo após a ressurreição dele. Se já tivermos partido através da morte, ressuscitaremos neste corpo chamado de corpo glorificado. Mas e as pessoas que morreram afogadas no mar e os peixes comeram, né? Comeram, e daí? E daí? O que você quer dizer? Que porque o peixe comeu, o Senhor não pode nos dar um corpo glorificado? E as pessoas que morreram queimadas? E daí que morreram queimadas? Você acha que Jesus não pode nos dar um corpo glorificado porque o corpo de carne morreu queimado? Você está me entendendo? Tanto faz. Não depende de como você tenha morrido. Depende de como você estava na sua morte, salvo ou não. É isso que depende. Então Jesus deixa esta passagem aqui. Se você for ler aí, essas coisas, irmãos, a gente precisa entender, e eu tenho que falar, às vezes é meio chato, né? Mas se você não entender isso, você vai continuar achando muitas vezes que o errado está certo. Na abertura, no subtítulo, ou no título, né? É porque cada capítulo tem um subtítulo, né? Do capítulo 14, é assim, né? Porque o capítulo 14 é Jesus confortando os discípulos, porque ele havia morrido, ressuscitou, então ele está ali e os discípulos já sabiam que ele não ia ficar mais ali, que ele iria para o céu. Então ele está confortando os discípulos. Eu estou lendo aqui, são anotações que eu faço, né, para não perder o fio da meada, entendeu? Ele está consolando os discípulos, porque os discípulos estariam sem ele agora, aqui na terra, sem a figura, sem a pessoa. João, por exemplo, era um discípulo que vivia grudado em Jesus, né? Ele não teria mais Jesus aqui na terra. Então Jesus fala todas estas coisas trazendo um conforto espiritual e físico para os discípulos, para que eles continuassem a realizar a obra sem a presença de Jesus, porque até então a obra era feita com a presença do nosso Senhor. E eles se tornaram dependentes de Jesus. Então Jesus diz para eles: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, com quem Jesus está falando? Isso é estudar a Bíblia. Se você não parar e não fizer essas perguntas, você nunca vai entender a Bíblia. Você vai entender do jeito que os outros falarem para você que é. Então, primeira coisa que a gente pergunta:
com quem Jesus está falando. A hora que eu comecei essa falação, agora, eu falei, Jesus estava confortando os discípulos, não foi? Então ele está falando aos discípulos. Jesus fala, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, e pedir em nome de Jesus não é colocar no final da frase, né? Em nome de Jesus, como a maioria faz. Você vai no mercado amanhã comprar cebola? Ah, em nome de Jesus eu vou. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, você usar o nome do Senhor em vão. A Bíblia diz que a gente não pode. Quando não, por favor, não fique horrorizado. Eu não quero afrontar você, desrespeitar, não é. Eu quero falar de modo a você entender e a outras pessoas entenderem. Quantas vezes eu já ouvi, tipo assim, abre aspas, PQP, Jesus amado. Ou então, P, Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas misturam tudo e põem o nome de Jesus. Mas não é isso. É o que a gente pedir em nome de Jesus. É um nome santo. Então, pedir em nome de Jesus, primeira coisa que você tem que ter na sua cabecinha, meu irmão, minha irmã. E às vezes isso é difícil de tirar. Não é uma fórmula para conseguir as coisas da parte divina. Não é fórmula isso. Aí se eu falar em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Você vai viajar em nome de Jesus. Por favor, para com isso. A gente já está crescendo todo dia, há quantos anos, um pouquinho mais, a gente já não é mais bebê, a gente já não toma mais leite. Quando você fala, eu oro, né, e fecho a minha oração dizendo, e eu oro em nome de Jesus, porque ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. A própria palavra nos ensina isso. E quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo que a minha oração, ela atende não os meus propósitos, mas a minha oração atende os propósitos do reino de Cristo. Mas já mudou tudo, então. Pois é. Mas é isso que quer dizer. Não é porque Jesus vai fazer dar certo, não. Não, porque eu sou crente. É tudo em nome de Jesus. Não, tudo não. Pode parar aí que tudo. São as coisas que atendem o propósito do reino de Cristo. Não os interesses egoístas, não os interesses pessoais. Interesse egoísta, no caso aqui, são os nossos interesses, que na grande maioria das vezes não atinge, não faz parte dos interesses do reino de Cristo. E em nome de Jesus quer dizer também através dos méritos conquistados pelo próprio Jesus. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou uma pessoa tão assim amorosa, tão carinhosa, porque todo mundo gosta de mim. Porque quando eu morrer, ontem eu falei isso de novo,
E vocês sabem que eu faço uns quadros aí, umas coisas, né? Eu falei, o dia que eu morrer eu vou me tornar um pintor famoso, porque a gente aqui nesse país, no mundo, né? Só fica bom quando a gente morre. Você já viu alguém falar mal? Tem os fofoqueiros que falam também, mas a maioria das pessoas, ele era bom, ele era amigo de todo mundo, ele era uma pessoa isso, aquilo. Esse sujeito nunca ouviu em vida o que ele não está ouvindo agora morto. Porque todo mundo que morre fica bom. Então não é por mérito nosso, é por mérito, por causa disso que a gente fala em nome de Jesus, porque atende às coisas do reino dele, e eu estou dizendo que é por mérito dele conquistado na cruz do Calvário. E terceiro, quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo que tudo que acontecer, que foi falado, pedido, explanado naquela oração, é para a glória de Cristo, não para a minha glória. Então, se eu for viajar, é porque eu quero, porque me faz bem, porque eu estou afim, porque eu posso, ou porque alguém vai pagar a viagem. Aonde isso faz parte da glória do reino de Cristo? Aonde isso tem mérito de Cristo na cruz do Calvário? E aonde isso glorifica Cristo? Está vendo como a gente usa tudo errado? Porque a gente é ensinado errado. E tem gente que vive nesse erro a vida inteira. E você mostra para ela, ela fala, não. Aí ela puxa a Bíblia pentecostal dela lá, cheio daqueles comentários que você fala, meu Jesus, como é que pode? Por causa disso, irmãos e irmãs, que a gente prega a palavra de Deus. Porque o Senhor falou, vai lá e prega mesmo, fala. Agora, se a pessoa vai acreditar, não vai, se vai dar risada, se vai dar de ombros, isso não é problema seu. Porque quem convence não é você. Eu me esforço aqui, viu, gente? Vocês não sabem, eu saio daqui suando, de esforço, para levar, para achar termos que todo mundo vai compreender, mas não adianta. Eu sei que isso não adianta, mas eu não vou deixar de fazer. É a minha parte. Agora, o convencimento é da parte do Espírito Santo, é ele que convence. Não sou eu, não. Por causa disso que eu acho um absurdo, né, essas bobagens desses pastores aí. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Eu não sei. Eu não sei, porque até aqueles que se dizem cristãos, quem sabe se são verdadeiramente salvos, sou eu que sei. Ou é o nosso Senhor que sabe? Então, quantas vidas você ganhou o ano passado para Jesus, irmão Mário? Não sei. Mas como você não sei? Eu não sei porque eu não sei. Quem convence é o Espírito Santo. E eu não vivo de números. Eu ganhei 100 almas para Jesus. Oh, como eu sou bom. Jesus, olha, é tão bom. Não sei. Não sei, talvez eu não tenha ganhado alma nenhuma o ano passado. Talvez eu tenha ganhado 1 milhão, não sei. Levando em consideração que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então agora a gente volta aqui. Já entendemos o que quer dizer João 14, 13 e 14. Porque é isso que está escrito aqui. É isso que é para a gente entender. A partir do subtítulo, Jesus conforta os discípulos. Jesus é a esperança, meus irmãos. Se a gente não se agarrar a isso, Jesus é a esperança, vai ter gente aí cometendo suicídio,
em estado depressivo, latente. Por quê? Porque as pessoas acham que eu falo que está ruim, vai ficar pior, né? Para deixar as pessoas... Não, é para você se agarrar em Jesus, porque está ruim e vai ficar... Eu não consigo imaginar o quanto pior vai ficar. Mas que vai ficar pior, eu tenho certeza. Então, quando a palavra ictis, né, pegaram esta palavra e fizeram um acróstico, né, em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa é a esperança. Qual que é a sua esperança? É o Trump? É o Lula? Oh, meu Deus do céu! É o Ano Novo. É a campanha. A esperança é Cristo, o Messias, o próprio Deus. Aquele irmão, irmã, talvez você nunca tenha feito isso. Nos momentos de agonia, de tristeza profunda, nos momentos em que dá vontade de arrebentar tudo, de sair correndo pelo mundo, puxando os cabelos, porque a gente já viu que nada mais vai dar certo. Nesse momento a gente precisa lembrar de clamar por Jesus, para que Ele nos conceda graça, força, para suportar as dificuldades da vida. É por causa disso que eu digo, tá ruim, vai ficar pior, porque eu não vou te enganar, eu não me engano, por que eu quero te enganar? Aqueles que não... Jesus fala em choro e ranger de dentes, né? A gente pode usar esta expressão, e o livro do Apocalipse fala coisas muito mais terríveis. A gente pode usar esta expressão para sentir o que está vindo por aí. Porque é em Jesus que a gente encontra salvação, perdão, porque Ele é um nome que está acima de todos os nomes. Aí, ó. Tá vendo, Edgar? A pessoa fala misericórdia. E outra. Vamos parar com essa... Obrigado, Edgar, pela que você colocou, porque me fez lembrar. O tempo está estourando. Quem tiver compromisso pode... né? Mas vai passar uns 2, 3 minutos. A misericórdia de Deus, assim como a justiça de Deus, já foi entregue para nós. Para de pedir o que Deus já deu. Misericórdia é Cristo. Ele é a misericórdia. Porque é dele que nós estamos falando, ele que é o Salvador, ele é o próprio Deus, é ele que nos livra da angústia, do sofrimento, que nos dá força para suportar. Ele é. Então, quando a pessoa fala misericórdia, já foi dada. Você está vendo como o nosso povo, o brasileiro é ignorante de uma maneira geral. Mas ignorância bíblica, você com o livro na mão e não lê? Jesus é um nome acima de todos os nomes, está lá em Filipenses 2,9. Quem crê verdadeiramente, porque tem um monte de gente que crê, né? E a Bíblia diz que até o diabo crê, né? Crê e teme. Então quem crê no nome do Filho de Deus tem a certeza da vida eterna, tem a certeza do céu, mas não tem a certeza do inferno.
porque não vai para lá. 1 João 5,13. Então, queridos irmãos, para encerrar, para não esticar muito, apenas creia. E em momentos de dificuldade, clame pelo nome de Jesus. Não pensa que vai vir um anjo todo de branco, com asas, né, farfalhando as suas asas, derrubando penas. Outro dia eu vi uma mulher num vídeo, eu falei, mas não é possível. Ela acha uma pena dentro da igreja, ela fala, olha, a pena do anjo. Na cabeça dela, anjo precisa de asa, e quem tem asa tem pena, então o anjo tem pena. Olha a cabeça desta pessoa. Mas aonde está escrito isso, irmão? Irmã, está escrito no Velho Testamento. Então mentiu? Não. Como é que no Velho Testamento o cara ia falar que asa de avião não tem pena? Tudo que tinha asa na cabeça deles tinha pena. A gente precisa entender a revelação de Deus. Agora, nos dias de hoje, a pessoa falar que aquela pena que ela achou é do anjo, na verdade, amados e amadas em Cristo, é de doer, né? Não, é de doer. Aqui para encerrar. Por causa disso, irmão, irmã em Cristo, é que eu me ponho de joelhos todos os dias, e agora, espiritualmente, eu estou de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e clamo em nome de Jesus, suplico, imploro em nome de Jesus, para que o Senhor nos livre de toda mentira. Esta é a minha oração, por mim, por vocês, em Cristo Jesus. Amém.